queridos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Thalita Ramos, professora de língua portuguesa, e estamos no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Alguém aqui lembra o que foi que nós discutimos na aula passada? Qual foi o assunto que nós tratamos? Qual? Verbos, isso mesmo. Mas hoje nós vamos ver outras formas dos verbos. Vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Recapitular a aula anterior para saber se realmente vocês aprenderam. Reconhecer as formas nominais do verbo. Tem mais coisas por aí, né? Empregar as formas nominais do verbo. Você vai conhecer e também como utilizar, como usar as formas nominais do verbo. Mas vamos recapitular primeiro. Recapitulando, aprendemos que os verbos podem ser utilizados em 3 modos. Quais são eles? Vocês lembram? Isso, modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. É isso mesmo. Aprendemos também sobre os tempos verbais, que são... Ou seja, quais são eles? Os tempos verbais. Isso, presente, passado, que é pretérito, e futuro. E a atividade proposta? Tenho certeza que foi um sucesso. Você contando piadas para a sua família. Qual foi a piada que você escolheu? Tenho certeza que deve ter sido muito engraçada, deve ter sido muito boa. Todos devem ter rido muita vontade. Mas você conseguiu identificar todos os verbos na sua piada? Quais eram esses verbos que estavam lá presentes? E o tempo verbal? Qual predominou em seu texto? Foi o tempo presente? Foi o pretérito ou foi o futuro? Você conseguiu perceber isso no seu texto? Conseguiu identificar mais algum tempo fora o que predominou no seu texto? Por exemplo, se no seu texto predominou o pretérito, você conseguiu identificar algum outro tempo? Se o futuro estava presente ou se estava o passado, o presente, qual que predominou mais? E outro que também estava presente no seu texto. Muito bem. Eu sei que vocês foram um sucesso nessa atividade. Vocês arrasam. Mas vamos saber quais são, então, as formas nominais do verbo. Ainda tem isso? Tem. Mas assim como em qualquer outra classe gramatical, vocês vão perceber que isso está no dia a dia de vocês e que vocês fazem muito, utilizam muito esses verbos, que podem desempenhar a função de um nome. Eles podem estar no infinitivo, que são aqueles verbos terminados em R. Exemplo, ler é um prazer. Perceberam que ler terminam em R, prazer terminam em R, andar termina em R, caminhar termina em R, falar termina em R, escutar termina em R. Vixe, Thalita, todos os verbos que terminam em R são infinitivos? Isso mesmo. E também nós temos outra forma nominal, o gerúndio. Ele é terminado em NDO. Gravou aí? NDO. Se antes ele terminava em R, no gerúndio ele termina em quê? Isso, NDO. Exemplo, lendo um bom livro. Antes que o verbo era ler, ele agora é lendo. Ouvindo, escutando, falando, amando. Compreenderam? Fácil, não é? Outra forma nominal do verbo é o particípio, que é terminado em dó, D-O. Thalita, como assim D-O? Todos os verbos que estão no particípio terminam em D-O. Exemplo, eu já tinha lido.
esse livro. Eu já tinha falado sobre isso. Eu já tinha caminhado. Eu já tinha escutado. Perceberam como os verbos fazem parte do nosso dia a dia? As suas formas nominais está presente também? É simples, não é? Não é fácil? Mas vamos continuar. Dentro da forma nominal também, a gente vai perceber a locução verbal. A gente tem 3 formas nominais e uma forma que é a locução verbal, certo? Ele vai ser o quê? Quando temos 2 verbos ou mais com a função de um. Pega vários verbos e colocam juntos, mas ele vai ter só uma função. A internet está tirando meu sono. Quais são os 2 verbos que estão aí presentes? Está tirando, isso mesmo. Nós temos 2 verbos. O está, que indica qual forma do verbo? Tirando. Vai ser o quê? Tirando vai ser a forma nominal gerúndio, que a gente chama de verbo principal, porque ele está na forma nominal. E o está, Thalita, vai ser o quê? Ele vai ser o verbo auxiliar. Então, todas as vezes que eu tiver um verbo auxiliar mais a forma nominal de um verbo, ele pode estar no infinitivo, ele pode estar no gerúndio ou no particípio, a gente vai chamar de locução verbal. Se eu coloquei aqui está tirando, eu tenho então verbo auxiliar mais forma nominal, que vai ser a locução verbal. Até rimou, tá vendo? Pois é isso. Vamos ver se vocês entenderam? Temos um texto para ver se vocês compreenderam as formas nominais do verbo. A história de Zumbi. No Dia Nacional da Consciência Negra, que tal um livro sobre este herói brasileiro? Mas eu sou livre. Esse é o início do texto. Eu vou deixar para você ler o texto, identificar todos esses verbos. Consegue compreender a leitura do texto? Dá para ver, não dá? Pois é. Vamos ver qual é essa atividade para que você possa aplicar aí, ó, na sua casa, todas essas formas verbais. Vamos lá? Ó, no texto, o verbo lutar, ó, lutar, foi empregado 3 vezes ao se referir ao zumbi. Em qual deles foi empregado o gerúndio? Ou seja, o verbo lutar, ele está na forma do gerúndio. Vai lá no texto, quando você lê, já grifa, já escreve e veja que forma é essa. Como é que fica o verbo lutar? O espaço a ser preenchido no texto, você observou isso? Isso, tem um espaço em branco lá no texto. O verbo falar no gerúndio. Você vai completar esse espaço. Começa assim. Sabe de quem estamos? Pois é, quem vai completar é você, não sou eu. E na próxima aula a gente pode corrigir, tá certo? Mas tá fácil, não tá? Eu tenho certeza que você já respondeu aí na sua casa sem problema nenhum. Agora, você vai retirar do texto um verbo no particípio. Lembra a forma nominal do particípio? Você vai tirar uma no particípio e outra no infinitivo. Fácil, né? Porque as formas nominais do verbo estão o quê? No nosso dia a dia. E aí, o que está achando das aulas? Tá fácil, não é? Todo mundo já sabe. Mas vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e muito obrigada. Não esqueça de deixar o seu like.